Para todo sempre nós glorificamos, exaltamos a ressurreição e a vida. Jesus Cristo, que é o Amém, o hoje, a pérola de maior valor, o nosso único Senhor e Salvador. Rendemos a Jesus toda a honra e toda a glória. Amados, eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, e é uma grande alegria estarmos juntos estudando a palavra do nosso Deus. E agora estaremos estudando a aula de número 277, Palavra Poderosa. O tema que estaremos abordando a partir de agora é libertação financeira na sua 6ª edição. Dentro da abordagem vamos falar sobre santificação. Provérbios capítulo 10, versículo 24. Aquele que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Isaías capítulo 3, versículo 10. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ainda, Jó, capítulo 36, versículo 7. Dos justos não tira os olhos, antes, com os reis, no trono os assenta para sempre, e são exaltados. Salmo 34, versículo 9 e 10. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. No Salmo 84, versículo 11, nós encontramos o seguinte registro: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Amados, ver a Deus traz consequências. Isaías capítulo 33, versículos 14 a 17 está escrito: os pecadores em Sião se assombram, o temor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Aí vem a resposta, né? O que anda em justiça e fala o que é reto. O que despreza o ganho de opressão. O que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. E fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende até longe. Salmos 15, versículo 1 ao 5. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte?
Aí então vem as respostas, né? O que vive com integridade e pratica a justiça. E de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, aos seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amados, o chamado exige vigilância, compromisso, ser irrepreensível, obediência e permanecer nele. Quem foi chamado por Deus necessariamente precisa caminhar nessas condições. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 9. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto. Com 2 cobria os seus pés. E com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouve, ouve, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Amados, o texto ele começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Queridos, sabemos que nada há na Bíblia Sagrada que não tenha um sentido definido. E que sempre que a palavra de Deus faz menção sobre um rei, relata sobre o período do seu reinado. Por exemplo, no 18º ano do rei Jeroboão. Outro texto, no ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Em outro lugar nós temos mencionado, no ano 7º de Jeú, começou Joás a reinar.
ainda mais um exemplo, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá. Amados, porém nós verificamos algo incomum que a palavra de Deus nos revela em Isaías no capítulo 6. Que somente depois que o rei morreu, foi que o profeta teve a visão do Senhor. Isso é muito importante, perceba isso. Vamos então verificar quem foi o rei Uzias, para que possamos, entender sobre o chamado do profeta Isaías. Então nós queremos entender quem foi Uzias, o que aconteceu com ele, por que foi necessário que ele morresse para que Isaías tivesse a visão do trono de Deus. Eu oro ao Senhor para que o Espírito Santo nos formate, a mim e a si, a ti, você que está me ouvindo, você que está acompanhando essa ministração, sobre a importância de estarmos na presença do nosso Deus. E para estarmos na presença do nosso Senhor, existem condições, sem as quais nós não podemos estar na presença do nosso Deus. É um grande engano, é um grande engodo achar que pessoas estão na presença do Todo-Poderoso ou que têm a proteção divina dele, estando em uma vida desregrada, estando em uma vida em que não está conformada com a palavra do Senhor. Então, queridos, o que nós estamos estudando, aprendendo, é sobre como podemos caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que não sejamos enganados. Porque entenda, existem muitos, mas muitos mesmos, na nossa sociedade que estão enganando. Estão enganando as pessoas, dizendo que Deus é com elas, quando na verdade Deus não é. Dizendo que elas têm Deus na sua vida, quando na verdade Deus está afastado das suas vidas. Porque Deus não compactua com o erro. Deus não caminha com aquele que é pecador. Deus só caminha com santos. E é isso que nós estamos estudando a partir dessa ministração. Santificação. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor dos Exércitos seja a tua retaguarda e que tu possa receber do Senhor essa extraordinária revelação. Na próxima ministração retomaremos a partir desse ponto. Não perca. Até lá, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.